Olá, Fala, Gui, beleza? Nos bem? encontramos de novo. Isso. Du, eu tô então apresentando esse projeto com você, que ele visa conversar sobre as histórias de vida. Então, eu convido você para contar um pouco sobre a sua história de vida, desde as suas origens. E o objetivo disso é que as pessoas, ao te assistirem contando sobre você, possam se identificar com você, possam, a partir disso, criar uma empatia, inclusive gerar até um respeito pelo que você já viveu, pelo ser humano que você é. E às vezes as pessoas te conhecem há pouco tempo e às vezes não sabe que você tem uma história. Que história que é essa, né? Então, vinculando a ideia da criação de empatia, criação de vínculos, a gente está começando esse projeto que é piloto, né, que é inicial, e que bom que você quis participar, que bom que você aceitou esse desafio aí. Então vamos Não sei começar. se, se as pessoas vão achar lá muito interessante, mas aí ao longo da conversa a gente vai tentando deixar um pouco mais, um pouco mais maneiro. Então tá bom. Du, o que que você sabe, o que que você gostaria de compartilhar sobre as suas origens, assim, sua ancestralidade? Bom, aí ancestralidade seria bom já até visualizar aquela coisa da cidadania italiana, né? Isso é uma coisa que na minha família alguns já foram atrás, até conseguiram. Eu deixei um pouco de lado, mas eu sei que todo mundo, tanto da parte do meu pai quanto da parte da minha mãe, veio de lá. Então, se um dia quiser voltar para buscar essa ancestralidade total aí, é nessa parte que eu vou buscar. Bom, os meus pais se conheceram na época do banco. Meu pai trabalhava no Itaú, minha mãe na Caixa Federal. E bom, da parte da minha mãe sempre foram. Ah, meu pai também. Sempre, os dois sempre foram de família humilde, assim. Todo mundo sempre batalhou muito. Nunca. Ninguém veio já de uma família já muito abastada. Todo mundo sempre trabalhou e se esforçou muito. Os dois vieram de uma época muito. Já são, já são senhores, né? Então, os dois vieram de uma época muito diferente dessa que a gente está vivendo. Mas, de repente, hoje em dia a gente vê muito resquício dessa época também, que é um pouco mais conservadora, pais que não deixavam suas filhas trabalharem, entre outras coisas que puxavam muito para a paternalidade, né? Então, eles foram criados nesse regime, só que são caras mais esclarecidos, né? Então, a nossa formação foi muito bem equilibrada. Eles são os dois de origem de religião católica, então a gente foi criado sobre esses ensinamentos. Hoje em dia eu não sigo muito, mas eu creio que há uma base muito boa da minha educação, da minha cordialidade com as pessoas, respeito, veio por parte dos ensinamentos religiosos e outra parte por esse equilíbrio que os dois têm, os valores que eles têm. Acho que Legal. de ancestralidade, assim, e os pais deles também refletem um pouco bastante, na verdade, bem do que eles são hoje e o que transformaram eu e meu irmão. E a sua infância, o que que você tem de lembranças, assim, o que que você gostava de fazer? Inclusive, você tinha falado pra mim que a gente ia falar de infância e tal, essas coisas. Por um acaso, eu lembrei agora que você falou, vou até pegar, eu vou pedir licença pra você, porque a gente sempre teve poucas coisas assim, a gente sempre foi bem simples e tal, gostava de ter, lógico, os brinquedos, tudo, mas a gente não tinha muitos, né? E sempre que dava certo de comprar um que a gente queria muito, a gente guardava, cuidava demais. E esses dias minha mãe resgatou um brinquedo aqui que foi passando de geração para geração. Vou pegar aqui rapidinho. Beleza.
Aí, essa caminhonete aqui, Caramba, tem história. essa caminhonetona aqui foi, foi minha, acho que quando eu tinha, sei lá, uns 2 anos. Aí passou pro meu irmão, passou pro meu primo e ela reflete bem assim também as coisas que a gente gostava e que eram coisas habituais assim. Meu pai sempre teve caminhonete desse tipo assim, mais rústica e tal, e a gente caminhão ele já dirigiu também. Quando ele tinha o comércio, tinha esse tipo de veículo, a gente gostava bastante. E de infância a gente sempre foi assim, bem simples. É, Então não tinha muito luxo, mas a gente sempre se divertia demais. Gostava de videogame, como qualquer um, praticar esporte, fazia muito. Até deveria até trazer um pouco mais de esporte para o que é hoje, mas quando eu era criança fazia natação, futebol, luta, então a gente gastava, era bem mais fininho do que essa época agora. E foi por aí. Minha avó ajudou bastante, ajuda até hoje, mas a gente sempre. Minha mãe ia trabalhar, meu pai também. A gente ficava com ela à tarde. Acho que você pegou, acho que um finalzinho já, porque a gente se conheceu um pouco mais tarde, mas levava toda a galera lá para almoçar também, depois do colégio, na sexta livre. Acho que já estamos Aham. até entrando já numa outra parte, né? Pode ir falando, pode ir continuando aí na linha do tempo. Então, a infância foi assim, tipo, a gente A gente sempre, muito simples, mas a gente não pode reclamar de nada. A gente nunca passou necessidade. Sempre teve uma vida bem equilibrada mesmo. Não, nada muito luxo, mas sempre foi bem tranquilo, né? E, bom, acho que daí já parte mais para pré-adolescência, vamos dizer assim. Aí é fase de ir se descobrindo algumas coisas, né? A gente começa no, acho que quando eu era criança, bem criança, assim, gostava de sertanejo, pagode, porque eram meus pais, meus tios escutavam. Aí no colégio a gente começa a ouvir rock, deixa o cabelo crescer, só usa preto, né? Hoje em dia é uma mistura, né? Eu fiquei com a camisa do Arctic Monkeys, mas antes estava aqui ouvindo a Turma do Pagode, então hoje em dia é uma festa. Mas já usei cabelo comprido, já era muito aquela época de tribos, né? Tipo, na escola a gente tinha pessoal mais nerd, vamos dizer assim, pessoal mais roqueiro, pessoal do futebol, e a gente, tinha um convívio muito legal, assim, eu acredito que eu conseguia transitar bem entre todas essas turmas, assim, isso acho que é um traço que eu carrego desde a infância mesmo, na escolinha, assim, sempre gostei de estar interagindo com o professor, com o pai de aluno, ficava chamando, tipo, eu era um dos últimos a ser buscado na escola, então eu ficava no portão chamando as pessoas, chamando meus colegas para ir embora. Acho que já era um traço aí de comunicador desde aquela época. Acho que Verdade. foi assim, sempre gostei também de participar. Acho que eu tô indo e voltando, mas acho que não tem problema, né? Gostava de Não. participar das peças teatrais. Então, até vendo fotos antigas, via que pegava uns papéis bem legais, tipo noivo na festa junina, lobo mau na Chapeuzinho, pai do menino Jesus, tá ligado? Sempre gostei. Eu achava mó barato isso aí, sempre gostei. Acho que até é uma coisa que às vezes me perguntam em entrevista de emprego se eu teria alguma outra, tipo, um sonho de ser alguma coisa. Eu falo que talvez se eu tivesse, acho que seguido mais para essa parte artística, acho que eu teria gostado bastante. Ter investido em alguma coisa musical ou teatral, assim, acho que eu talvez me daria bem. E acho que isso às vezes me atrapalhou na entrevista. A mulher deve ter pensado, não, então acho que não vou atrapalhar esse sonho, não vou, acho que não vou contratar esse cara para vender maquininha de cartão para mim.
Inclusive, pois, Tony, mancada, né? Mas, não, acho que a gente aproveitou demais a infância, a adolescência, assim, foi muito maneiro. Eu tenho pouca queixa, eu acho, dessa época. Não consigo lembrar um episódio ruim. Acho que a gente conseguiu aproveitar demais. Acho que agora você faz uma pergunta, senão eu vou perder. Linha do tempo não é muito comigo, eu acho. Eu acho que você já conseguiu fazer um bom relato sobre a sua infância, a sua adolescência. E aí, no começo do jovem adulto, que você começou aí já querer pensar em fazer alguma faculdade, em trabalhar, lá pelos seus 18 anos, como é que foi essa fase da sua vida? E a partir dali, como é que foi? Então, no final, assim, do terceirão, eu não tinha a mínima ideia do que eu ia fazer. Era uma fase, assim, que eu tava de saco cheio da escola. Queria mais era que acabasse logo o terceiro pra, sei lá, na minha cabeça eu ia dar uma descansada, ia pegar. Nem sabia da existência desse termo, mas eu queria um ano sabático, tá ligado? Acho que na minha cabeça. Mas hoje em dia eu vejo que talvez eu não deveria ter feito isso. Mas tudo bem. Aí logo depois que a gente saiu do terceiro, a gente fez o TG lá. Que foi uma época bem, bem estranha e bem diferente, né? Eu não tinha a menor ideia do que era o negócio. E, bom, exército é uma coisa bem singular. Cada um tem a sua opinião. Eu hoje em dia acho bem desnecessário. Mas eu aprendi bastante coisa, foi legal. E eu tive um pouco de, assim, acho que percepção do que seria um ambiente de chefia dentro de uma empresa, sabe? Então, desde aquele momento, assim, eu pensei que talvez eu não gostaria de trabalhar com uma figura de chefe, assim, tipo, alguém. Ou talvez eu fosse o chefe. O chefe não, alguém que abrisse um negócio e que tivesse uma equipe junto comigo. Bom, aí fui fazer o cursinho e fui vendo que eu ia gostar. Também fiz alguns concursos, porque minha mãe trabalhava em banco, meu pai também. Então sempre eles tentavam direcionar para essa parte, tipo estabilidade de salário, né? Então quase entrei no banco, não entrei por um detalhe. E aí fui fazer algum curso na área de humanas, porque eu não tinha ainda uma aptidão, não tinha ninguém na família que falava, não, vai fazer direito, vai fazer medicina. Então, tipo, não tinha esse direcionamento, então eu procurei fazer alguma coisa com humanas e que me desse um retorno legal também de dinheiro, né? E na parte de arquivologia, eu pensei que poderia ser uma boa para juntar arquivologia com esse negócio de concurso e talvez me dar bem nessa parte. Porém, tipo assim, eu até terminei o curso lá, agradeço demais o tempo que eu fiquei em Marília, cresci bastante como pessoa e como na parte acadêmica também. Quase fui fazer mestrado, doutorado nessa parte de ciências da informação, mas foi sempre me puxando para a parte de marketing, para a parte de comunicação. Então, desde lá, sempre gostei bastante dessa parte de eventos, dessa parte de fazer contatos comerciais, de promover ações e, tá junto, e fazer coisas sociais também, projetos sociais. Então eu pensei, vou fazer publicidade, propaganda ou marketing ou algo desse tipo. Tanto que acho que quando eu saí do terceiro, eu prestei até relações públicas. Talvez fosse o perfil mais que se aproximasse comigo. Eu fiz publicidade, acabei trabalhando, eu fiz publicidade em Bauru, também me envolvi lá com Atlética, com empresa júnior, acabei trabalhando em algumas empresas de Bauru, agência, outras em departamento de marketing. Em Bauru, foi um período que eu mais gostei de trabalhar numa empresa, foi no Poupa Tempo, que eu acho que é um lugar que eu me senti mais à vontade, assim, e é um lugar que eu acho que eu vou conseguir transformar mais para frente no que eu desejo fazer, que é trabalhar com o público, assim, de receber, de resolver problemas,
Lá eu me sentia, não parecia que eu não ia trabalhar, sabe? Parecia que eu me divertia muito, tinha uma equipe muito coesa, assim, muito legal, que trabalhava junto comigo. Então, acho que de vou tentar transpor muita coisa que eu aprendi lá, assim, de trabalhar com pessoas, já me adiantando um pouco já lá na frente, no meu objetivo, assim, que é talvez empreender e, e tratar com o público, assim, com atendimento ao público, com tentar trazer também um pouco dessa parte de eventos, de entretenimento. Acho que é bem essa linha que eu quero seguir. Legal, então você já está contando um pouco sobre seus projetos futuros. Assim, a gente nunca sabe, né? O que vai acontecer e tal. Pode ser que eu crie. Eu gosto também dessa ideia de criar uma marca, talvez por algum produto e tipo, vender na internet, mas a parte que eu mais gosto, assim, é de relacionamento, assim. Então, eu gosto bastante dessa parte de atendimento ao cliente, de estar com contato com as pessoas. Então, pode ser tanto. Eu tô com um leque meio aberto, na verdade, sem muito. Eu tinha que ter um pouco mais de foco, mas eu vou ter. Mas e assim, uma coisa um pouco mais ampla, no sentido daqui 30 anos, né? Você está Uhum. mais ou menos uns 30 anos agora. Sim, 32. Quando você tiver o dobro da sua idade, como que você acha que vai ser a sua vida? Ou melhor dizendo, como você gostaria que fosse a sua vida quando você Sim. tivesse o dobro da sua idade? Então, se, é, se eu fosse visualizar assim o plano ideal, eu não gostaria de ficar buscando muita coisa e não aproveitar, não aproveitar o caminho, sabe? Tipo assim, gostaria de ter um, um lugar meu que tivesse uma galera para trabalhar junto, talvez assim um bar-restaurante, talvez algo com que tivesse uma música ao vivo, não muito grande, assim, uma coisa mais acolhedora, talvez num estilo um pub, assim, que as pessoas pudessem chegar vamos lá no espaço do Dudu, que, tipo, eu conhecesse que tivesse ali no meio da galera, sabe? Acho que isso aí seria muito minha cara, de, tipo, trazer bandas novas, isso aí, acho que se fosse para traçar um plano ideal, uma coisa que eu adoraria fazer era isso. Mas também, é como eu te falei, de repente, é, de repente surge uma oportunidade de algum trabalho com criação de conteúdo, trabalhar para alguma marca, de repente, ou para alguma empresa no setor de marketing que faça algo que eu já tenho um pouco mais de afinidade, talvez com entrevista. A gente está testando esse modelo aqui também, lá no meu outro projeto também ainda estou fazendo alguns testes para ver o que eu consigo deslanchar um pouco melhor. Então, essa fase está sendo um pouco de descoberta. Pode ser que seja. Atualmente, né? É, Atualmente uhum. você está num momento de autodescoberta. Então, não é exatamente. E às vezes quando eu vou, talvez em alguma entrevista de emprego, alguma coisa assim, ou mesmo converso com alguém desse jeito que a gente está fazendo, talvez tá um pouco no limite, assim, para meio que descobrir, né? Tipo, tenho muitos amigos que já estão nos estágios bem mais avançados que o meu. Já conquistaram muitas coisas, tanto profissional quanto na vida pessoal, mas eu acho que cada um tem seu tempo de maturação, né? Então eu acho que eu tô conseguindo aproveitar bastante esse momento para olhar bastante para mim e resolver o que vai ser. E do ponto de vista mais pessoal, você pretende estar como, assim, daqui uns anos? Você pretende, por exemplo, ter uma família, casar, ter filhos, essas Ah, coisas? com Ou certeza. não? O que você pensa dessa parte? Com certeza. Atualmente eu tô namorando Maria Laura. Se ela ver, já mando um beijão pra ela. Encontrei uma pessoa muito, muito gente fina, linda por dentro e por fora. E o nosso plano é estar junto. A gente se conhece há pouco tempo, mas as famílias já se conhecem. Parece que
parece que bateu, assim, sabe? Uma conexão muito forte. A gente tá longe no momento, ela tá no país dela e eu tô aqui, que é Costa Rica. Mas a gente parece que tem aquela coisa de quando não tá bem, mesmo sem falar pro outro, a gente sente, sabe? Então, eu vejo que a gente tem uma conexão bastante especial. E o plano é a gente, é, essa base, construir em cima dessa base. Essa é a pegada. Agora, assim, questão de casar, ter filhos, essas coisas, eu acho que eu prefiro não deixar, tipo assim, não colocar elas numa planilha, sabe? Eu prefiro deixar que essas coisas simplesmente aconteçam, porque quando com a gente foi assim, as coisas simplesmente aconteceram, não foi nada forçado, a gente simplesmente, né, aconteceu. E claro que não, filhos, casar, assim, você não pode também deixar, vamos deixando passar que uma hora vai também, né? Aham. Mas a gente tem a ideia de também aproveitar um tempo junto, logo que a gente ou lá ou aqui que a gente né, firmar o lugar de viver juntos, aproveitar um tempo juntos, o casal, né? Que acho que é bacana poder viajar, poder fazer coisas só o casal. E eu acho que todo casal já sente aquele, depois de um tempo, quer dar um outro passo, né? Então, ali uns 2, 3 anos, eu acho que é aquele tempo, vamos dizer, padrão, né? Que todo mundo faz, assim, de planejamento. Bom, Ô, esse é o Du, planejamento, esse é o planejamento atual na minha cabeça. e assim, ó, vamos pegar aquela ideia do Fábio Porchat, que ele Uhum, pergunta o que que as pessoas gostariam de deixar uma mensagem na lápide, assim, uma mensagem final, assim, lá no uhum. fim da vida, né? Você Pode tem crer. alguma mensagem assim, uma frase, alguma coisa que você queria deixar para a posteridade, assim? Cara, eu não sei se... eu gostaria de deixar uma mensagem assim. O Catra, né? Cara, o Catra, muita gente conhece ele só assim pela estilo musical, pela, sei lá, 40 e poucos filhos, não sei o quê, o jeitão de bobagem que ele falava. Mas o cara, ele falava, acho que, se não me engano, 4 idiomas, ele era formado em direito, e ele falou uma frase muito simples que eu gosto bastante. Deixa as pessoas, sabe? Deixa as pessoas fazerem, serem o que elas são, fazerem o que elas querem. Ele falou isso no sentido de, acho que era de orientação sexual, mas nessa pegada no contexto que ele falou. E eu acho que a gente tá precisando deixar um pouco, sabe? Não largar. Se preocupar menos em tipo, não sei, essa questão de cancelamento, essas coisas mexem muito. Tanto que foi uma coisa que meio que me bloqueou para continuar fazendo o Empatamos. Eu fiquei muito mexido com essas discussões que estão acontecendo e elas me travaram um pouco para produzir. Então, eu, quando era criança, adolescente, lógico, a gente era de uma outra época, então a gente cometeu vários preconceitos, até sem saber. Tipo, é uma coisa que eu trabalho isso na minha cabeça há muito tempo, que é a questão da desconstrução. Então, tipo, se desconstrua, sabe? Se vigie o tempo todo. Tente fazer alguma coisa melhor. Eu acho que fazer o bem ajuda, é muito satisfatório. Então, eu acho que a gente perde muito tempo rotulando, enfim. Acho que não seria talvez não seria uma mensagem curta, né? A minha lápide ia ficar gigante, falar um monte de coisa. Mas tente se desconstruir o tempo todo, tente ser melhor, sabe? Tente fazer o mundo melhor. Ótimo, legal. E tem a ver também com a questão do não julgar, né? Do não Sim, rotular também. eu acho que, tipo, ele fala de um jeito bem coloquial, assim, bem popular, mas faz muito sentido, sabe? Uhum. Deixa as pessoas serem o que elas são e viva a sua vida feliz, sabe?
Excelente, eu acho que inclusive essa é a proposta nossa aqui com essa conversa também, para que as pessoas possam ser elas mesmas, das formas como elas quiserem. Se elas quiserem também depois mudar, elas podem também, né? Hoje eu vi uma charge de um amigo meu, ele colocou nos stores que, tipo assim, tinha tipo um pote, assim, pote não, como se fosse um compartimento grandão, assim, com um monte de pessoas diferentes, né, tudo colorido, com várias, bom, enfim, e embaixo tinha um molde, escrito family, família, sei lá, com Ah, aquele do molde, assim, Laerte, né? não cheguei a ver, eu passei rapidinho os stories, acho que foi do Soler, que eu vi os stories dele lá, achei muito. Passei rapidinho e falei, nossa, faz total sentido. Então, assim, a diversidade é maravilhosa, cara. Se fosse todo mundo igual, que chatice. Então, é uma coisa que eu combato muito. Se eu vejo alguém querendo impor uma coisa, vamos, quero que seja, é, quero que seja assim, quero que seja igual. Se for diferente, não, para mim não dá certo. Para mim é ridículo isso. Acho que a diversidade é muito bonita e é o que se se é essa a proposta do seu projeto já é sucesso antes de começar. Não colocar as pessoas numa forma, né? Exatamente. Eu acho que realmente esse tipo de proposta que eu estou fazendo com você, ela vem mesmo para diminuir isso e acredito até que pode acontecer de quando alguém te, por exemplo, no seu caso, que eu estou conversando com você, aí alguém te vê e fala assim, não, o Du tem que ser assim. Daí você vai falar assim, então, eu não vou ter que ser assim, eu sou do meu jeito, eu sou da minha maneira, né? Eu estou fazendo a minha entrevista aqui agora e da minha forma, e não da forma como outras pessoas vão querer, mais ou É, menos nessa pegada, né? talvez a galera que me conhece de alguma determinada fase vai ver a entrevista e falar, porra, achei que ia rolar algumas histórias da época de facu, ia ser. O cara me aparece de óculos aí falando essas coisas. Mas eu acho que a gente tem a oportunidade, sabe, de aproveitar todas as fases da melhor maneira possível, sem deixar marcas ruins tal, e eu acho que a gente tem a oportunidade de evoluir, né? Sempre. É o que E é o que eu procuro fazer. a gente tá conversando com o Du de agora, de 2020. É, A partir exatamente. desse ponto de vista, você vai falar sobre você, sobre a sua história de vida. Talvez Uhum. daqui a algum tempo a gente possa fazer de novo essa mesma conversa e você pode mudar totalmente os pontos Claro. que você queira falar e, inclusive, a sua forma de ver a situação atual e Isso, do passado. isso eu acho que é uma coisa que tá sendo bastante problematizado, né? Nas redes sociais. Tipo, a pessoa resolve se posicionar de repente por um tema que ela não falava antes ou que ela também talvez não tivesse um conhecimento tão largo, e aí as pessoas resgatam coisas que ela falou lá atrás que tipo é, ah descredibilizam ela hoje em dia. Então é complicado isso. Se eu tô acessando bastante o Twitter esses tempos, não, talvez não recomendo tanto, mas, mas eu quis conhecer. E lá é muito assim, sabe? Tipo, você tem que ser perfeito. Isso eu vejo também na questão aí da política. Cara, vai ser muito complicado a gente arrumar um candidato. Eu falo de um candidato porque é o mais importante, né, lá em cima. Mas vários candidatos para, tipo, desde da esfera municipal até o governador e presidente, é difícil achar um cara que atenda todos os pré-requisitos. Então, você vê até, tipo, a esquerda, né? É complicado, ninguém é unânime. Na direita também. Vou falar das duas para já não logo me cancelarem aqui. Mas eu acho que é complicado também essa questão. Qual que é o oposto de cancelado? Cara, acho Seria que era bom aceitar? Seria dava para perguntar para Paola, cara. assinar? Assinar. Né? Porque se você assina,
né? Você É. assina uma newsletter, né? Por exemplo, Uhum. você assina embaixo, né? E tem o É, cancelar, que é quando você cancela subscrever, a sua assinatura. É, subscrever a pessoa aí, né? Ah, eu acho que eu acho que é muito fácil para tipo as pessoas apertarem um botão, escreverem alguma coisa e tipo já acabar com a moral da pessoa, acabar com uma história, entendeu? Tipo, eu acho que tem muitos fatores que devem ser colocados em pauta, assim, antes desse julgamento muito forte. Mas acho que é papo para uma outra hora. esse é o projeto, então inscreva-se. Inscreva-se inscreva-se nas pessoas, não cancelem, inscrevam-se, né? Acho que essa é a mensagem, então, que fica. Vamos nos inscrever para poder criar empatia, para poder criar identidade e identificações. Eu acho que é bem por aí, tipo, se você não se identifica, se você não gosta daquele conteúdo, daquela pessoa, do que ela fala, talvez você não precise se inscrever, mas também não precisa, não precisa ir para o outro lado, sabe? Então, Cancelar. é, acho que é mais ou menos por aí. Então é isso, Du. Ficamos por aqui, então. Obrigado pela sua Eu que agradeço. participação. Ah, coisa mais natural, mais de boa possível, né, velho? Ainda mais a gente que tem liberdade total para falar qualquer coisa. E tamo junto aí para qualquer empreitada, vamos fazer virar mais conteúdos aí. Ótimo. E como que você se sentiu? Você recomenda alguém participar também? Que você Nossa, achou? foi para mim, tipo, eu nem vi a hora passar aqui, nem sei se já estouramos aí o tempo que você pretende e tal, mas para mim acho que eu vou, depois, a hora que a gente desligar, putz, cara, ia ter falado aquela história lá e tal. Eu sempre faço isso nas entrevistas, fico muito chateado. Falo assim, nossa, por que eu falei isso? Eu devia ter falado uma outra coisa, tal. Ia ser bem mais interessante. Mas assim, essa coisa do fit cultural, sabe? Aqui bate demais. Tomara que você não me cancele, então. Não, aqui é só para assinar ou seguir. Seguir também é um outro termo Boa, boa, interessante. boa. Então sigam o Du nas redes sociais e até a próxima. Valeu, Du. Valeu, irmão. Até a próxima.